Boa tarde. Boa tarde aos amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Dia 25 de agosto, 17 horas e 10 minutos. Estamos aqui para mais um boletim coronavírus. Em número de casos, Santa Cruz continua evoluindo bem. Nós tivemos de ontem para hoje nenhuma internação nova. Então nós estamos com 8 internações nos últimos 7 dias, contra 8 internações nos 7 dias anteriores. Então, em 14 dias, 16 internações. Nesse quesito, estamos bem. Dessas internações que nós temos em Santa Cruz, elas totalizam 14 no momento. 8 dessa semana, 6 já mais antigos que lá estão. Desses 14 internados, 3 continuam na UTI, 2 com ventilação mecânica, 1 com ventilação espontânea, 1 particular, 2 SUS. 1 com boa evolução, 2 ainda inspirando muito cuidados. 11 internações clínicas, sendo 3 particulares e 8 SUS. Lembrar que já chegamos a ter 25 ou mais internações pelo SUS, 35, aliás, pacientes no total internados, Covid, na nossa Santa Casa. Hoje a situação é confortável em relação ao número de internações. Em relação ao número de casos novos, continua sendo confortável. Nós tivemos hoje os resultados de 7 exames, 1 por teste rápido de hoje, em mais de 30 procuras que foram feitos em contactantes. 6 casos de PCR que chegaram positivos, porém 3 do dia 20, 1 do dia 19 e 2 do dia 17. Então, casos já de uma semana para trás. De tal maneira que tivemos nos últimos 7 dias, 13 casos novos positivos desses 7 dias, contra 29 casos novos positivos dos 7 dias anteriores. Um total, portanto, de 42 casos novos em 14 dias, uma média de 3 casos novos por dia. Então, estamos razoavelmente bem nesse critério. Isso nos leva a um total de 660 casos positivos em nossa cidade, sintomáticos e assintomáticos. Desses casos, 589 já estão 100% recuperados, 71 continuam em observação ou tratamento. Desses 71, 14 estão internados. 57 estão em suas casas aguardando o período de isolamento. Esses 57 que estão em seus domicílios são os pacientes possíveis de transmitir a doença para outras pessoas. Por isso devem obedecer rigorosamente à orientação da vigilância sanitária, dos médicos da saúde, permanecer em suas casas, isolado, e não ter contato com outras pessoas, para não espalhar a doença. Essa falta de consideração com o próximo, essa falta de desrespeito à doença, desvalorizando a doença, menosprezando a doença, é que faz com que a pandemia não tenha fim. Certas pessoas ficam doentes e saem às ruas. Lembrar que isso é crime contra a saúde pública. Não é apenas falta de educação, não. É crime contra a saúde pública. E isso é muito grave. E quando a vigilância sanitária de nossa cidade, ou de qualquer cidade, constata que alguém sabidamente doente, ou sabidamente suspeita de estar doente, aguardando exames, vai trabalhar, sai à rua para passear, coloca outros em risco, a vigilância é obrigada a fazer um boletim de ocorrência policial contra essa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque sempre insistimos, não saia de casa,
faça repouso em casa, isolamento, usem máscara, álcool gel. Sempre essas orientações, dizendo que isso é que vai controlar a doença até termos a vacina. Mas o grave é que certas pessoas não entendem isso, menosprezam o vírus, menosprezam a doença e menosprezam a saúde de seus clientes, inclusive. Temos um caso de uma profissional que trabalha em treinamento funcional. Ela se diz educadora física, trabalha com treinamento funcional em uma clínica de fisioterapia que trabalha com pilates, que apresentou sintomas, foi orientada, assinou o documento que deveria permanecer em quarentena até o resultado do exame ou término da quarentena, e essa pessoa desrespeitou tudo que tem de regras essenciais em saúde pública. Ela simplesmente continuou trabalhando, sabendo que poderia contaminar os seus clientes, e o resultado dela chegou hoje, positivo. Ela estava trabalhando. E hoje, quando a vigilância foi até a clínica, ela estava lá com 6 clientes ao mesmo tempo, fazendo treinamento funcional. Inclusive documentado, todos sem máscara. Olha só, uma pessoa que diz que está cuidando da saúde do próximo, agindo dessa forma, colocando em risco os seus clientes, e sem o mínimo cuidado, e sabendo que poderia estar doente. Então, essa clínica, hoje, recebeu o auto de infração, a imposição de penalidade com fechamento por 14 dias, mais as multas, e o município é obrigado a fazer o boletim de ocorrência policial na Polícia Civil, para que seja instaurado um inquérito contra esses profissionais. Olha que ponto nós chegamos. Aí vão dizer, o prefeito está sendo rigoroso. Não, sempre disse, não gostaríamos de chegar a esse ponto. Mas o absurdo é tão grande que, se a vigilância sanitária e a fiscalização do município não tomar as atitudes corretas, quem será penalizado serão os funcionários da prefeitura, concursados e treinados para fiscalizar. Não podemos dizer o nome dos profissionais ou da clínica, mas para que não fique generalizado em todas as clínicas de Santa Cruz, você que frequenta uma clínica de fisioterapia, frequenta uma clínica de pilates, frequenta uma clínica de treinamento funcional, basta telefonar para o seu profissional e perguntar: você está interditado? A sua clínica está funcionando? Se a sua clínica estiver funcionando, não é ela responsável, porque essa já está interditada e proibida de funcionar por 14 dias, no mínimo. E é claro, todos os seus clientes terão que ser nominados para que nós possamos fazer a procura nesses domicílios, se tem pessoas com sintomas ou que virão a ficar doentes. Como é um profissional que trabalha em íntimo contato e sem máscara, com diversas pessoas em grupo ao mesmo tempo, isso pode ser o quê? O início de um novo pico em Santa Cruz do Rio Pardo. É por isso que eu sempre digo, não acreditem que sarou, que acabou a doença. Não acabou. E uma coisa dessa é possível, de jogar todo o trabalho que a população teve de Santa Cruz, todo o sofrimento dos comerciantes na parte financeira, sofrimento das crianças ficando em casa sem aula, por causa de uma irresponsabilidade de alguém que se diz profissional. Perguntei para várias pessoas, deveríamos tornar público isso? Se é melhor tornar público agora do que ficarem sabendo através do boletim de ocorrência policial.
E a culpa recair sobre toda a nossa população, todas as clínicas. Para que não recaia em todos, é simples. Você verifica com o seu profissional se está funcionando. Se está funcionando, não foi interditado, não é a clínica. Aquela que está interditada é a responsável pelos problemas. Me desculpe a população de Santa Cruz pelo fato disto estar ocorrendo. Mas é nossa obrigação dar transparência a tudo aquilo que fazemos. Obrigado, com fé em Deus, vai controlar esse foco e nada vai acontecer. Porque só Deus mesmo para controlar esse caso. Obrigado.